Duas adolescentes desapareceram durante um feriado na praia de Serrambé, em Pernambuco. E o que começou como uma saída comum para um show e um passeio de lancha se transformou em um dos casos mais enigmáticos e controversos do país, envolvendo amigos, familiares influentes e testemunhas contraditórias, deixando perguntas que até hoje permanecem sem resposta e um mistério que ninguém conseguiu desvendar por completo. Essa é a história de Tarsila Guzmão e Maria Eduarda. Em 3 de maio de 2003, a pequena comunidade de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco, foi abalada por um desaparecimento que se tornaria um dos casos mais comentados do país. Naquela noite, Tarsila Guzmão de Andrade, de 16 anos, e Maria Eduarda Dourado, também de 16, estavam em uma casa de veraneio com amigos. O grupo era formado por adolescentes de famílias conhecidas do Recife, acompanhados por alguns adultos responsáveis. A casa em Serrambi era frequentada aos finais de semana e feriados, conhecida pelas festas e encontros entre jovens. As meninas aproveitaram o dia de sol e, à noite, resolveram caminhar pela praia. Foi a última vez que foram vistas em circunstâncias comuns. Horas depois, quando os amigos perceberam a ausência, começou uma busca imediata, primeiro pela areia, depois pela vizinhança e em seguida pela orla e residências próximas. O relógio avançava, mas nenhuma pista surgia. O desaparecimento foi comunicado rapidamente às autoridades. Equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas em terra e no mar. O clima de mistério crescia a cada minuto, pois não havia sinais claros do que poderia ter acontecido. A princípio, levantou-se a hipótese de que as meninas tivessem se perdido na praia, mas essa versão logo se mostrou improvável, já que conheciam bem a região. As famílias das garotas ficaram desesperadas. Ambas vinham de lares tradicionais, estudavam em boas escolas e tinham rotinas bem definidas. Tarsila era filha do advogado criminalista Demócrito Guzmão, e Maria Eduarda era filha de comerciantes. As duas eram descritas como alegres, comunicativas e muito ligadas aos amigos. Nada indicava que poderiam ter desaparecido voluntariamente. Enquanto os dias passavam, a pressão sobre as autoridades aumentava. O caso ganhava espaço em jornais locais e nacionais. Em pouco tempo, Serrambi se tornou o centro das atenções do Brasil. A cada busca frustrada, crescia o sentimento de que algo grave havia acontecido. Mas a investigação estava apenas começando. Logo, surgiriam suspeitos, contradições e reviravoltas que transformariam o desaparecimento em um enigma repleto de mistério, intrigas e dúvidas que persistem até hoje. As investigações avançaram de forma intensa nos primeiros dias após o desaparecimento de Tarsila e Maria Eduarda. Helicópteros foram mobilizados para sobrevoar a região. Barcos vasculharam o mar e mergulhadores exploraram áreas próximas à praia. Nada parecia surgir. A sensação era de que as meninas haviam simplesmente desaparecido, sem deixar rastros. Com o aumento da pressão, a polícia começou a direcionar suas atenções para dentro da própria casa de veraneio, onde o grupo de adolescentes estava hospedado. Alguns adultos que acompanhavam os jovens passaram a ser interrogados, e depoimentos contraditórios despertaram suspeitas. Entre os nomes mencionados estava Marcelo Denadai, amigo próximo do grupo, que mais tarde se tornaria um dos principais acusados. As investigações apontaram que na noite do desaparecimento havia consumo de bebidas alcoólicas na casa. Para a polícia, isso poderia ter criado um ambiente em que algum incidente ocorreu e foi mal administrado pelos presentes. Logo, os investigadores levantaram a hipótese de que as adolescentes não teriam simplesmente sumido na praia, mas que algo poderia ter ocorrido dentro do imóvel. O clima em Serrambi se tornou tenso. De um lado, os familiares exigiam respostas. Do outro, boatos se espalhavam, criando versões cada vez mais complexas. O caso dividia opiniões. Alguns acreditavam na hipótese de acidente no mar, outros confiavam na linha de investigação que apontava para o envolvimento de pessoas próximas. Dias depois, os jornais começaram a estampar manchetes que ligavam pessoas influentes da sociedade pernambucana ao desaparecimento. Esse detalhe trouxe ainda mais atenção, pois sugeria que o caso poderia ser abafado ou manipulado por interesses políticos. O nome de Marcelo Denadai, que era filho de um promotor, ganhou destaque. Outro citado foi Adriano da Silva, também amigo do grupo. Com o tempo, a pressão popular aumentou tanto que os investigadores intensificaram as diligências. Em julho de 2003, após quase 2 meses de buscas, veio uma revelação que mudaria completamente os rumos da investigação.
restos humanos foram encontrados próximos à região, sendo posteriormente identificados como pertencentes às duas adolescentes. Essa descoberta confirmou que o caso não se tratava apenas de desaparecimento, mas de um episódio marcado por violência e mistério. A partir desse momento, o foco mudou. Não se tratava mais de procurar por Tarsila e Maria Eduarda, mas de entender como tudo aconteceu, quem esteve envolvido e quais seriam as consequências para os acusados. Com a confirmação de que os restos encontrados eram de Tarsila e Maria Eduarda, a investigação entrou em uma nova fase. A descoberta trouxe uma comoção enorme em Pernambuco e em todo o Brasil. Agora, a principal missão da polícia era descobrir quem esteve por trás do ocorrido e como os fatos se desenrolaram naquela noite de 3 de maio de 2003. As primeiras conclusões apontaram que as adolescentes não teriam sido vítimas de um acidente natural, como se suspeitou inicialmente. A polícia passou a tratar o caso como um episódio com participação direta de terceiros. Isso mudou completamente a linha de investigação. O inquérito acabou envolvendo jovens e adultos que estavam presentes na casa de veraneio. Em 2004, o Ministério Público de Pernambuco apresentou denúncia contra 5 pessoas: Marcelo Denadai, Adriano da Silva, Jorge Negromonte, Michel Ribeiro e Carla Barbosa. A acusação sustentava que as adolescentes haviam sido vistas pela última vez com esse grupo e que por trás do desaparecimento poderia ter havido um plano ou uma sequência de decisões equivocadas. Um dos pontos que mais chamaram a atenção da imprensa foi a ligação de alguns acusados com famílias influentes e cargos de poder. Isso levantou questionamentos sobre o quanto a investigação poderia ser afetada por pressões externas. O pai de Marcelo, por exemplo, era um promotor respeitado em Pernambuco. Essa informação alimentava teorias de que o caso poderia ser manipulado. Os depoimentos prestados apresentavam contradições significativas. Alguns dos acusados negaram qualquer envolvimento, enquanto outros afirmavam não ter conhecimento dos fatos. O Ministério Público insistia que havia provas suficientes para levar todos a julgamento, mas a defesa dos acusados alegava falta de evidências concretas. Enquanto isso, a sociedade acompanhava cada detalhe. Programas de TV, jornais e rádios transmitiam atualizações diárias sobre o caso. O nome Caso Serrambi já estava marcado como um dos maiores enigmas criminais da década no Brasil. O mistério crescia, mas uma reviravolta ainda estava por vir. Os julgamentos se transformariam em um espetáculo midiático, revelando falhas no processo, acusações de tortura durante interrogatórios e novas dúvidas sobre a verdadeira responsabilidade de cada envolvido. O processo judicial começou a se arrastar por anos. O primeiro júri ocorreu apenas em 2004, em Recife, e foi acompanhado por uma cobertura intensa da imprensa. As sessões eram longas, tensas e marcadas por forte presença de familiares, tanto das vítimas quanto dos acusados. No tribunal, a promotoria sustentava que as adolescentes haviam sido levadas da casa de veraneio e que os acusados estavam diretamente envolvidos. Testemunhas foram chamadas, laudos foram apresentados, mas o caso se mostrava repleto de lacunas. A defesa atacava a cada ponto, alegando a ausência de provas materiais que ligassem de forma irrefutável os denunciados ao desaparecimento e ao fim trágico das duas jovens. As contradições nos depoimentos se tornaram um dos maiores problemas. Algumas testemunhas afirmavam ter visto movimentações estranhas na casa, enquanto outras diziam não ter notado nada de anormal. Além disso, surgiu a polêmica de que alguns dos interrogados teriam sofrido pressão psicológica durante os depoimentos, levantando questionamentos sobre a legitimidade de certas confissões. O clima no tribunal era de divisão. De um lado, os familiares de Tarsila e Maria Eduarda buscavam justiça, emocionados a cada relato. Do outro, os parentes dos acusados insistiam na inocência, destacando que jovens promissores estavam sendo acusados injustamente. Em 2008, após vários recursos e anulações, um novo júri foi realizado. Dessa vez, os réus foram absolvidos. A decisão gerou revolta em parte da população, que acreditava que os responsáveis estavam sendo poupados. Para outros, a absolvição foi um alívio, pois entendiam que não havia provas suficientes. O caso, no entanto, não terminou ali. Em 2010, o Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou a absolvição e determinou o novo julgamento, o que reacendeu toda a polêmica. A cada nova decisão, o enredo parecia se complicar ainda mais, criando uma sensação de que o caso jamais teria uma conclusão definitiva. O que começou como o desaparecimento de duas adolescentes agora já havia se transformado em um emaranhado de acusações, absolvições e suspeitas de falhas graves no sistema de investigação e de justiça. O terceiro julgamento aconteceu em 2011, quase 8 anos após o desaparecimento de Tarsila e Maria Eduarda. A essa altura,
O caso já era visto como um dos mais polêmicos da história recente de Pernambuco. A expectativa em torno do tribunal era enorme, pois muitos acreditavam que finalmente haveria uma resposta definitiva. Nesse júri, o Ministério Público reforçou sua tese de que os acusados tinham ligação direta com o ocorrido. Mais uma vez, os nomes de Marcelo Denadai, Adriano da Silva, Michel Ribeiro e Carla Barbosa foram colocados no centro das atenções. O promotor apresentou depoimentos de testemunhas e relatórios policiais, mas novamente faltavam provas materiais que confirmassem de forma incontestável a versão da acusação. A defesa trabalhou com firmeza, sustentando que todo o processo havia sido construído em cima de especulações, versões contraditórias e pressões sociais. Advogados ressaltaram que em nenhum momento foi encontrada qualquer evidência concreta que ligasse os acusados ao fim trágico das adolescentes. O júri durou vários dias e foi marcado por momentos de grande emoção. Os pais das meninas choraram durante as sessões, relembrando detalhes da infância e da vida delas. A dor da perda ainda era muito viva, mesmo após tantos anos. Do lado dos acusados, familiares também choravam, clamando por justiça e pela chance de ver os jovens inocentados. No fim do julgamento, veio a decisão. Todos os réus foram absolvidos novamente. A sentença dividiu opiniões. Parte da sociedade considerou a absolvição um erro, entendendo que havia responsabilidade dos acusados. Outra parte acreditava que, de fato, não havia prova suficiente para condenar ninguém. O resultado deixou um vazio no caso Serrambi. Apesar de 3 julgamentos, nenhuma conclusão definitiva havia sido alcançada. O mistério sobre o que realmente aconteceu naquela noite de maio de 2003 continuava sem resposta clara, alimentando teorias e questionamentos até os dias atuais. Hoje, o caso Serrambi permanece cercado de mistério. Apesar das absolvições, a dor das famílias das adolescentes ainda é sentida, e o episódio deixou marcas profundas na comunidade. Muitos acreditam que os responsáveis nunca foram identificados de fato, enquanto outros defendem que os réus absolvidos poderiam ter algum envolvimento indireto ou que a investigação foi prejudicada por falhas processuais e falta de provas contundentes. A notoriedade do caso transformou Serrambi em um símbolo de investigação complexa e controversa no Brasil. Pesquisadores, jornalistas e estudiosos ainda analisam cada detalhe, tentando compreender as lacunas do processo, as contradições nos depoimentos e a dinâmica social que envolveu os jovens e os adultos naquela fatídica semana de maio de 2003. O mistério se amplia ao considerar o ambiente em que tudo ocorreu, uma região turística e movimentada, onde a presença de pessoas conhecidas e desconhecidas se misturava, tornando difícil reconstruir com precisão os últimos momentos de Tarsila e Maria Eduarda. A sequência de eventos, desde a ida ao show, o churrasco, a caminhada pela praia, até os últimos relatos de testemunhas, mantém diversas perguntas sem resposta. Mesmo com a absolvição judicial, o episódio provocou debate sobre justiça, influência social e a confiabilidade de investigações complexas. Alguns especialistas defendem que houve manipulação de informações, enquanto outros acreditam que simplesmente faltaram elementos concretos para apontar culpados. A dúvida permanece. O que realmente aconteceu com as adolescentes naquela noite? O caso Serrambi se tornou um marco de mistério, onde fatos, teorias e suspeitas coexistem, sem que a verdade completa seja revelada. A tragédia não apenas abalou famílias e amigos, mas também questionou procedimentos legais, mídia e a percepção de justiça em casos de grande repercussão. O que você acha que realmente aconteceu com Tarsila e Maria Eduarda? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.